mais de 70% das pessoas ou dos brasileiros ingerem açúcar muito regularmente. O grande problema aqui é que nós não sabemos os verdadeiros riscos escondidos atrás desse açúcar. Existem várias pesquisas que foram escondidas, que foram ali, camufladas ao longo dos anos, e hoje a gente vive achando que açúcar é normal, é comum na nossa vida, é comum no nosso dia a dia, e toda vez que a gente tenta fazer um tratamento com o nosso cliente que tem algum problema, que se originou lá no uso excessivo do açúcar, a gente não tem resultado. Por quê? Porque a gente não está tratando a raiz, a gente está só tentando aliviar o sintoma sem entender aonde está realmente o problema, onde que começa tudo. Então, se eu não entender como eu vou tratar essa raiz a fim de que o meu cliente pare de ingerir açúcar regularmente, eu não vou conseguir ter sucesso tratando o meu cliente de forma natural. Isso é fato, minha gente, isso é fato. Então tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e ele estava mostrando a realidade, tá? Do açúcar, da ingestão de açúcar. E, gente, é alarmante. Para uma pessoa como eu, né, que já não consome açúcar regularmente, né, não consome açúcar todos os dias, quando você começa a ver essas pesquisas, você começa a levantar as orelhas e ficar de cabelo em pé. Porque você começa a ver que o buraco é mais embaixo do que a gente realmente pensava. Olha só, mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de consumir açúcar. Quando a gente escuta a palavra hábito, a gente logo já pensa, hábito é algo que as pessoas fazem com regularidade. Senão não seria hábito, senão seria algo ali que acontece de vez em quando, né? Não usaria a palavra hábito. E a gente já começa, as caraminholas aqui já começam a funcionar, você já começa a pensar, o buraco tá mais embaixo. Não tô conseguindo ter resultado com o meu cliente, por quê? Porque eu não tô olhando ali para a rotina dele, para o dia a dia dele. Lembra quando eu falo para vocês a importância de fazer uma anamnese bem feita? E a anamnese bem feita não é uma anamnese longa, que você fica lá 2, 3 horas com o cliente fazendo um monte de pergunta inútil que você nunca vai usar para nada aquelas respostas, deixa o cliente muitas vezes desconfortável, cansativo, chato. Não, é fazer as perguntas certas, as perguntas que realmente vão te trazer as respostas que você está buscando, que vão te ajudar a entender o que está corrompendo a raiz, o que está corrompendo a saúde intestinal desse cliente. E aqui é uma pergunta que eu raramente vejo os terapeutas naturais tendo na sua anamnese. Você consome açúcar todos os dias? Quantas vezes por semana você consome açúcar? A gente não faz essa pergunta porque, infelizmente, consumir açúcar ficou comum, ficou banalizado. E a gente precisa começar a se atentar para isso, porque como a gente vai ver hoje, durante a nossa aula inteira, o açúcar é um dos principais corrompedores da nossa saúde intestinal. E vocês já sabem, gente, saúde intestinal está ligado com a saúde do corpo, assim como o intestino não saudável está ligado com a doença. Não adianta tentar amenizar sintomas sem tratar a raiz. Os resultados vão ser mínimos. E olha só, desse total, tá, das 70% das pessoas que consomem açúcar habitualmente, 85% delas optam pelo açúcar refinado. Que é pior, né? Vai indo pela escala, cada vez pior ali o açúcar refinado. Por quê? Porque ele tem soda cáustica para ele ficar branquinho. Ele passa por vários processos para ele perder o gosto, né, da cana, para que ele não interfira nas receitas, para que ele venha só adoçar. E o que acontece? Eu já ouvi, gente, na minha família tem muitas pessoas que falam, mas se não for com açúcar branco não fica bom, não fica fofinho, não fica... E o teu cliente tem o mesmo pensamento, mas você não sabe. E daí não consegue trazer resultados, tá? Apenas 3% das pessoas utilizam açúcar mascavo. Por quê?
Porque as pessoas não gostam do gosto, porque interfere no sabor das coisas. É ou não é? 3%, 1% usam o Demerara e 0,5% usam a versão light. Gente, deixa ficar bem claro uma coisa aqui para vocês. Açúcar versão light não existe. Açúcar versão light é uma versão de adoçante artificial. Não é açúcar, é adoçante. Que é tão ruim quanto o açúcar de cana. Ok? Então, só para deixar bem claro, que eu estou passando os dados da pesquisa para vocês, mas não quer dizer que eu estou falando que o açúcar light é bom. Não, não é. Ele é tão ruim quanto, tá? Se não for um pouco pior. Ó, para 88% dos entrevistados, o açúcar normalmente é mais utilizado para adoçar chá ou café.